A gente vai agora, deixa eu apresentar, entre aspas, ele é bem conhecido aqui do nosso distrito, e eu tenho certeza de que vai ser muito bom para vocês, já estão acostumados a ouvi-lo, vai ser muito bom ouvir ele mais dessa vez, e por incrível que pareça, é a primeira vez que eu vou ouvi-lo pregar. Então, em 2 anos aí de convivência, nunca ouvi esse senhor aí, agora com uma versão mais barbudo, né? Como o Jonas costuma brincar, né? O Adão, que vai ser o nosso pregador hoje, tá certo? Eu estou vendo aqui alguns aqui perguntando qual é o meu nome. Verdade, gente, eu estou um pouco desacostumado, geralmente eu prego mais para o meu distrito, meu nome é Pastor Bruno, e esse aqui, o nosso pregador, é o irmão Adão, o primeiro dos homens, né, Adão? O Adão É isso aí, o primeiro pastor. aqui do nosso distrito, aqui da Igreja Central do nosso distrito, é um irmão de muita fé, um irmão, um homem de Deus, e ele vai aí compartilhar a mensagem do Senhor conosco. Confesso, Adão, que eu já estava ansioso, curioso para ouvir você pregar. Eu consegui ouvir alguns aqui pregando, alguns aí. A Luciana uma vez fugiu, eu ouvi ela pregando, ela fugiu. Ela falou, pastor, você está aqui, o senhor que prega. Alguns eu consigo, quando eu saio de uma reunião, de um culto que termina antes, eu vou no outro, que começa depois, eu consigo ouvir ali um pouquinho. O Rael já ouvi pregar, mas vai ser um prazer ouvi-lo aí, Adão. Então, eu posso orar por você para a gente começar? Pode sim, pastor. Então, beleza. Eu vou orar e a gente já vai aí dar início, então, à nossa pregação. Já deixando aí, gente, avisado antes de eu orar aí, nós vamos ter um outro convidado especial aí, tá? Nesse sábado. Vai vir aí o pastor Albert, ele é pastor hoje no Tocantins, ele vai estar pregando para a gente. E, sem ser nesse sábado, no outro, a gente tem um outro pregador também, muito querido do nosso distrito. Eu estou começando a trazer pessoas que são mais próximas de vocês aí do distrito de Planaltina Sul, para também participarem, tá bom? E lembrando que nesse domingo a gente vai ter a primeira aula do nosso segundo assunto aí da Introdução à Teologia, uma aula sobre a Reforma Protestante e o seu pano de fundo, tá bem? Bem, de qualquer maneira, a gente vai orar e vamos pedir para o Espírito Santo falar aqui agora para o Adão, para que ele venha falar guiado pelo Espírito de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos em Tua presença agora, Pai, e te rogo agora, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer do Adão Teu porta-voz, Senhor. Que ele não fale das suas palavras, mas que ele fale, Senhor, conforme as Tuas sagradas escrituras e conforme o Teu Espírito o tocar. Senhor, Amém, que ele venha falar aos nossos corações e que as nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas ao ouvir as palavras que ele tem a dizer, as palavras que o Senhor tem para ele dizer. Abençoe a cada um de nós, onde quer que estejamos, é o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Adão, Amém. Nesse momento eu vou colocar aqui você aqui em destaque e eu vou desligar aqui o meu vídeo, meu áudio, mas eu estou aqui, se você precisar de qualquer coisa, é só falar aí comigo, tá bom? E só dizendo, Adão, eu sei que como você está aí, né, você estava agora há pouco no YouTube, eu costumo fazer isso sempre que eu peço para um pregador pregar aqui pelo Zoom, mas só dizendo aí para você, nós temos 70 pontos assistindo o nosso culto agora, tá? Eu falo isso, gente, porque não dá para ele ver, ele só vai ver uma tela ali e com a cara dele mesmo, então eu falo isso para ele saber que ele não está pregando para ninguém, tá? Então a gente tem 70 pontos assistindo aí, lembrando que esses pontos, alguns deles assistem com a família toda, tá bom? E temos aí vários irmãos aí da nossa igreja aí, alguns deles estão mandando aqui um abraço para você, estão mandando aqui, a Maria já está me adiantando aqui, falou, ó, pastor, se prepara que ele prega bem, viu? Que Deus utilize você, que o Espírito Santo fale agora por meio de você, e agora, a partir desse momento, a palavra está com você, Adão. Deus te abençoe. Amém, pastor Bruno. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pastor Bruno. A todos os irmãos, uma boa noite. Para mim é um privilégio, né, poder utilizar esse meio, né, para a gente prosseguir aí falando do amor de Cristo.
Irmãos, na verdade, eu lembro, eu agora, nesse momento, é como se eu lembrei aqui quando eu preguei a primeira vez, né? Eu tinha meus 18 anos, fiquei muito nervoso e eu tenho certeza que as pessoas não entenderam o que eu falei na época, né? Porque eu estava muito nervoso. E é interessante que a gente pega o hábito de pregar no púlpito, mas eu confesso para vocês que, embora eu pareça, alguém já falou isso, que eu pareço bem natural quando eu estou no púlpito, mas eu confesso para vocês que eu ainda sinto nervosismo, sim. Né? O frio na barriga, isso aí eu sinto. E uma vez falando com alguém, falei a respeito disso. Falei, cara, desde os 18 anos que eu prego. E sempre que eu vou para o púlpito, o frio na barriga me acompanha e eu fico um pouco nervoso, né? E ele falou para mim assim, no dia que você não sentir isso aí, você está perdido como pregador. Porque você deixou de confiar em Deus e deixou de dar seriedade à palavra de Deus e você está confiando em você mesmo. Então, eu confesso para vocês que eu continuo assim, continuo sentindo. E esse momento aqui, que na verdade para mim é a primeira vez, eu já preguei outras vezes sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, mas assim, eu nem sabia que estava sendo transmitido, né? De repente me falaram que estava. Mas agora que está totalmente online, então para mim é a primeira vez. Eu agradeço a Deus, agradeço também ao pastor Bruno pela confiança, e para mim é sempre um privilégio, né? Poder falar do amor de Deus. Irmãos, o texto para a mensagem dessa noite é um texto bastante conhecido. Eu quero dizer para vocês que não vai ser um sermão, né? Uma reflexão bíblica. Eu não vou me demorar, quero ser bastante objetivo, tá? E embora seja uma pessoa detalhista, mas vou procurar ser bastante objetivo na mensagem dessa noite. O texto está lá em São Mateus, capítulo 8, versículo 2. A Bíblia diz o seguinte: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Irmãos, esse episódio aqui, falando sobre a cura de um leproso, eu acho bastante interessante, porque em apenas 4 versículos, Mateus ele relata esse acontecido de maneira bem objetiva, né? Então ele ocupou pouco espaço aí. Ele fala desse fato, né? Então um leproso se aproximou de Jesus em meio a uma multidão. Jesus estava sempre rodeado de uma multidão e ele acabara de descer do monte, né? Então esse leproso vai até Jesus e quando ele chega ali, ele diz assim: Senhor, se queres, pode purificar-me. É interessante, irmãos, que, assim, para mim, quando eu tive contato com esse texto, principalmente para ver a mensagem dessa noite, eu achei interessante porque é um tema bastante oportuno para o momento que a gente vive, né? Que eu não vou nem dizer o país, mas o mundo vive. Nenhum de vocês, nenhum de nós imaginamos que na nossa geração viveríamos algo como estamos vivendo hoje. Viver uma pandemia, uma epidemia que se alastrou em todo o mundo e agora as pessoas não podem agir naturalmente como agia anteriormente, né? Tem que andar todo mundo com máscara e tudo, todo o protocolo que todos nós sabemos. E é interessante que o texto aqui ele fala também de um período bíblico, né? A Bíblia fala aqui de um período dos tempos bíblicos, Novo Testamento, em que havia também ali a lepra era uma doença também contagiosa, aliás, porque ela existe ainda, né? Hoje é a atual hanseníase. Mas a lepra ela é contagiosa. Na época era uma enfermidade que não tinha cura. Então, quando alguém contraía a lepra, ele tinha que ser excluído do meio das pessoas, né? E ele era visto como um imundo. Então, era uma pessoa que ele era visto assim, de forma as pessoas excluíam ele, né, do meio social, como todos nós sabemos. Então, irmãos, o interessante é que naquele tempo
E eu poderia até mencionar e falar, como eu costumo dizer, né? Se a gente puder se teletransportar para o tempo, para a gente entender a realidade que aquelas pessoas viviam, né? Eu sempre gosto de usar muito isso em sermão, fazer com que as pessoas se teletransportem mentalmente para o tempo que aconteceu isso aqui, para que elas pudessem entender a realidade daquele povo. Só que eu não preciso dizer isso hoje, por quê? Porque nós estamos vivendo algo parecido, né? Então, nós estamos vivendo em um período de pandemia, nós estamos vivendo em um período em que as pessoas elas têm que ter todo um cuidado, né? Desde a higiene das mãos, desde a proteção com a máscara, desde não se misturar com pessoas. Hoje, se alguém espirra em um ônibus, todo mundo olha para ele, e se não tiver cuidado, o coitado é perigoso ser jogado pela janela, né? Então, assim, nós vivemos um período também de exclusão devido a uma enfermidade. Agora, é interessante que quando a gente fala desse período da lepra, né? A Bíblia ela fala sobre vários leprosos, fala de Jesus curando leprosos, mas me vem na mente também um outro leproso. Esse aqui a Bíblia não dá nome, né? Mas é bem conhecido de vocês, uma autoridade, chefe da guarda do rei da Síria, um homem chamado Naamã. É interessante, irmãos, que ele era uma autoridade. O texto bíblico ele fala que, mesmo ele sendo uma autoridade que tinha ali o respeito, né, popular, que as pessoas olhavam para ele ainda como sendo alguém de autoridade, porque ele realmente era, o fato dele estar leproso, o texto bíblico não fala que ele foi excluído ou que ele precisou mudar, né? Então, dá a gente a entender que ele tinha lepra, mas aparentemente parece que ninguém sabia, né? E parece que apenas ele. E dá a impressão de que, mesmo sabendo que ele tinha lepra, ele continuava exercendo a sua função e continuava se misturando com as pessoas. Então, a gente percebe aqui alguém que não seguiu o protocolo, né? Alguém que continuou ignorando ali a sua enfermidade e procurando ter uma vida, vamos dizer, entre aspas, né, normal, prosseguindo com as suas atividades. Só que alguém que ignora um problema, ele corre um sério risco, principalmente naquela época, né? Então, se ele tinha lepra, mas ele ignorava esse fato de ele ter lepra, ele estava correndo o risco de acabar infectando as pessoas próximas dele, desde a família dele, desde amigos próximos, né? E também todas as pessoas ali a quem ele liderava, né? Seus liderados. Então, a gente percebe aqui que ele colocava essas pessoas em risco. Então, quando você compara uma história com a outra, você vê esse homem aqui, que ele correu um sério risco também. Mas o risco dele foi diferente, porque um leproso não se misturava em meio a uma multidão. Então, ele entra em meio à multidão, né? E ele vai até Jesus. Então, é impossível você estar no meio da multidão e você não tocar em alguém, né? Então, com certeza, esse homem deve ter tocado em alguém, mas ele se dirige até Jesus. E quando ele chega ali, o texto sagrado diz, no versículo 2, que ele o adorou, né, quando se aproximou, ou seja, ele adorou a Cristo, ele reconhecia Jesus como um ser divino, filho de Deus. E ele, além de ter adorado o Senhor, então ele diz, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E o interessante aqui, irmãos, é que ele não se identifica como um leproso. E também ele não fala nem para o próprio Cristo que ele é um leproso. Ele não fala do seu problema. Ele só diz, Senhor, se quiseres, tu pode purificar-me. Então, Jesus, como sabedor de todas as coisas, sabia da enfermidade dele, né? E o texto sagrado prossegue dizendo que Jesus, estendendo a mão, fez o quê? Tocou-lhe. Eu não sei se você consegue compreender a dimensão disso, mas Jesus tocou um leproso. Enquanto muitas dessas pessoas, né, se distancia, exclui a pessoa e evita, Jesus, antes de dirigir a ordem, né, de cura, Jesus aqui, ele toca no leproso. E eu acho interessante isso aqui, irmãos, porque Jesus ele demonstra nisso que ele está além da doença, né? Que ele é poderoso o suficiente e soberano o suficiente para tocar em alguém leproso e ele não ser infectado, né? Porque ele é vida e ele é a própria saúde. Então, onde ele toca,
as coisas acontecem. O que eu acho interessante aqui também é que eu fico imaginando na minha mente, quando eu leio o relato bíblico, vem na minha mente um filme, um verdadeiro filme. E eu fico imaginando aqui Pedro vendo aquela cena, Pedro que era aquele camarada que falava o que pensava, né? Eu fico imaginando Pedro dizendo assim, Senhor, tu fez tudo errado, como é que você toca no leproso? Você não pode tocar no leproso, agora o Senhor ficou também infectado. Eu fico imaginando isso. E eu fico imaginando Jesus olhando para ele, né, diante da agonia de Pedro. É claro que a Bíblia não fala isso, é apenas imaginação. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro e imaginando o quão humano é a reação de Pedro, né? E eu fico imaginando também, irmãos, o seguinte: se os fariseus eles quisessem ter usado o momento em que Jesus tocou naquele homem como mais um meio para expulsar ou excluir Jesus dali, eles poderiam usar isso como ele também está infectado porque ele tocou em alguém que está contaminado com a lepra. Eles poderiam ter usado isso, né? Mas Jesus ele não foi infectado. Jesus ele não morreu de lepra. Jesus morreu de amor em uma cruz, né? Todos nós sabemos disso. Então, você vê aqui algo diferente, na verdade, entre um personagem que é esse leproso, cujo nome a Bíblia não cita, e o chefe da guarda do rei da Síria, né? O interessante é o comportamento deles, difere um do outro. Ele fez questão de reconhecer o problema que ele tinha e ir ali diante da cura, que era o próprio Cristo, né? E se dirigir a Jesus e pedir que o Senhor o curasse. Eu achei interessante também que ele usou aqui de maneira sábia a forma de falar com Cristo, porque raciocina comigo. Se esse homem está no meio de uma multidão, ele sai do meio da multidão, se dirige até Jesus, e quando ele chega ali diante do mestre, se ele disser assim, Senhor, eu estou com lepra, o Senhor pode me curar? Você já imaginou o choque da multidão? Tem alguns textos da Bíblia que a gente lê e a gente não entende por que as pessoas se expressam dessa forma. Por exemplo, o camarada ele está com lepra, ele vai até Jesus que cura. E quando ele chega lá, trazendo para a nossa realidade, né, para a nossa forma de falar, qualquer um de nós diríamos, Senhor, eu estou com lepra. Essa doença que todo mundo está perto. A gente falava da nossa situação e depois a gente dizia, Senhor, pode me curar? Senhor, me cura. Né? Mas ele não fala disso. Então ele foi muito sábio quando ele falou só, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu fiquei imaginando a interrogação na cabeça daquelas pessoas, porque elas ficavam se perguntando, purificar de quê? Limpar de quê? Né? Se bem que a lepra era uma doença que era bastante notável, porque aos poucos a pessoa começava a ter mau cheiro. Né? Então eu imagino que também esse camarada, ele talvez não estaria aí em um estágio bastante avançado da lepra. Por quê? Porque quando ele falou para que o Senhor purificasse, ele não foi repreendido, pelo menos a Bíblia não cita, né? Que ele foi repreendido e foi expulso, arrancado ali diante do mestre, né? Porque era assim que agiam quando sabiam, quando alguém era pego, vamos dizer assim, no flagra, né? Que estava com lepra. Mas a Bíblia não cita isso, então a impressão que se dá é essa, né? De que realmente ele estava aí talvez em um estágio inicial da lepra, mas já estava sofrendo. Irmãos, o foco da mensagem dessa noite, o foco principal dele também é em cima do chefe da guarda, porque ele mesmo sendo uma grande autoridade, né, ele tinha a lepra. O que eu acho interessante é que o texto sagrado ele diz o seguinte, que ele era o chefe da guarda do rei da Síria. E aí começa a falar vários adjetivos, mas ele assim, porém, tinha lepra. Esse porém acaba desmoronando todas as qualidades dele, né? Toda a autoridade, todo o nome que ele tinha ali diante de toda aquela sociedade que o conhecia. Mas é interessante também ver o seguinte, que esse homem, né, e eu quero usar isso como uma aplicação pessoal para a nossa vida, ele é como se tivesse ignorando e tentando levar naturalmente o problema que ele tinha. Né? Então, ele não fez questão de tomar os devidos cuidados, seguir os protocolos. Ele simplesmente ignorou e tentou tocar a vida para frente, né?
continuou utilizando ali da sua tarefa real e levando a vida para frente. Fazendo uma aplicação pessoal, eu fico imaginando, muitos de nós também, talvez, tenhamos sido infectados por algo e, de repente, a gente começa a esconder e querer viver uma vida normal, assim, naturalmente, como se nada tivesse acontecido, né? E eu fico imaginando, irmãos, o seguinte, que a gente sente os sintomas, e agora eu não estou falando de doença, essas doenças da pandemia, eu não estou falando disso. Eu estou falando do pecado, né? Então, você vê, muitas das vezes a gente percebe que a gente está infectado e a gente começa a sentir sintomas como não sinto mais desejo de orar, sintomas como eu me sinto incomodado a alguém falar da Bíblia, sintomas como eu não gosto de ir à igreja, eu não gosto de ouvir nada sobre o nome de Deus, para mim isso não me interessa. Então, isso são sintomas de que a gente está infectado com um terrível mal, né? Terrível mal, o mal espiritual, que ele começa a afetar a nossa espiritualidade, e daqui a pouco ele leva a nossa esperança, a nossa fé, e a gente morre espiritualmente. Então, quando a gente percebe esses sintomas, a gente muitas das vezes ignora. Não, mas eu só não estou com vontade. Não, mas eu só estou com preguiça de orar. Não, mas eu só... A gente começa a criar desculpa para a gente mesmo. E a gente começa a tentar levar a vida de uma forma como se fosse, não, está tudo bem, a minha vida espiritual está tudo ok, está tudo certinho, ninguém precisa se preocupar. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, para cada um de vocês, que existe a cura. A cura, ela existe e ela foi manifestada, ela já foi, inclusive, testada também e aprovada. A cura é o sangue derramado na cruz do Calvário. É preciso a gente ter maturidade e entender que nenhum de nós conseguimos nos autocurar, né? Fazer com que a gente resolva os nossos problemas espirituais com a força do braço ou, vamos dizer assim, com o nosso jeitinho. Nós não vamos conseguir. O único meio da gente se fortalecer espiritualmente realmente é buscando a Deus. O primeiro passo é reconhecendo que a gente realmente está infectado com a doença do pecado. E os sintomas, eles são bastante, vamos dizer assim, notáveis, né? De que a gente realmente está regredindo. E se a gente parar um pouco e olhar um pouco no passado, a gente vai perceber quem a gente era e como a gente está hoje. E aí dá para a gente ver um gráfico na nossa mente se nós estamos evoluindo, se nós estamos estagnados ou se nós estamos regredindo. Então a gente precisa avaliar isso diariamente. Todo dia é preciso a gente pensar na vida espiritual da gente, irmãos. Porque raciocina comigo. Você pensa na sua vida financeira, você pensa na sua vida conjugal, você pensa na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, mas a sua vida espiritual está morta e você não faz nada. Você não move nada, né? Você tem tudo ao seu lado. Como diz o velho ditado, você tem a faca e o queijo na mão, né? Porque você tem a Bíblia e você tem a oração, que é algo gratuito, o meio gratuito que Deus deu para que nós se comunicasse com o Pai. Mas nós ignoramos essas duas coisas e a gente mente para a gente mesmo, não, está tudo bem, eu não estou infectado, eu não estou doente, está tudo normal com a minha vida. E a gente tenta arrastar, né, forçadamente, e coloca a velha máscara de que sou crente na cara e continua vivendo. É preciso a gente encarar a realidade e é preciso a gente realmente buscar a cura no nome do Senhor Jesus, porque só Ele é quem pode curar. E eu queria concluir a mensagem falando para vocês que quando eu me deparei com essa história do leproso e também pensando no chefe da guarda do rei da Síria, Naamã, eu pensei que nós vivemos um período bastante difícil, né? Eu nunca imaginei que eu viria na minha geração as igrejas com as portas fechadas, né? Eu não imaginei que isso aconteceria. Eu também não imaginei que um dia a gente não poderia subir no púlpito e pregar, a gente precisaria ficar atrás de uma tela. Eu não imaginei nenhuma das coisas que estou vivendo hoje. E estamos vivendo. Então eu queria passar para vocês o seguinte, irmãos.
É preciso a gente perceber, a gente ter maturidade de perceber que, por mais que a gente se planeje, por mais que a gente se organize, a gente faça as coisas tudo certinho, em poucos minutos tudo pode mudar. E é por isso que a gente não deve confiar em nós mesmos, nos nossos planos. E é por isso também que Salomão ele diz que o homem ele pode fazer planos, né? O coração do homem pode planejar, mas dos lábios do Senhor é que vem a resposta certa. Então não adianta a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito. As coisas podem se desandar e elas podem tomar um outro rumo. Mas eu não estou falando dessa forma apenas lamentando pela pandemia. Eu quero dizer para vocês que essa pandemia eu tenho visto ela como mais ganho do que perda. Porque eu tenho visto, irmãos, tanta coisa que a gente aprendeu com essa pandemia. Tanta coisa que a gente aprendeu, coisas que a gente percebeu e coisas que a gente mudou na gente mesmo. Né? E que se fosse de outra forma, a gente não teria mudado. Então, a gente percebe que, como diz Abacuque, se não me falhar a memória, capítulo 3, né, que diz que ainda que a figueira não floresça, que a videira negue o seu fruto, ainda que não haja ovelha no curral, eu me alegrarei no Senhor. Então, assim, mesmo que as coisas desandem e saia do nosso plano, né, saia do nosso controle, é preciso a gente continuar confiando no Senhor e tendo alegria, não porque as coisas desandaram, mas porque há um Deus que tem o controle de todas as coisas. É preciso a gente confiar dessa forma. Então, eu quero dizer para vocês que eu vejo sim mais benefício. E eu comecei esses dias, eu até tinha digitado várias coisas e eu ia postar, mas depois eu deixei quieto, sobre as perdas e ganhos dessa pandemia. As perdas e ganhos. E eu comecei a notar de um lado as perdas e do outro lado os ganhos. E eu percebi que os ganhos eram bem maiores que as perdas. Né? E eu percebo, e eu fico pensando assim, sabe, não estou dizendo que Deus mandou a pandemia, não é isso que eu estou falando, mas Deus ele permite, porque tudo é com permissão dele. E eu vou dizer para vocês que se Deus realmente permitiu essa pandemia, muitas mudanças, muitas coisas estão acontecendo e têm acontecido. A gente tem caído a ficha e tem percebido quem nós somos e como precisamos ser, onde precisamos mudar, onde precisamos melhorar. Então, querido, eu quero finalizar a mensagem dessa noite dizendo para você: existe a cura para o teu problema. Entregue na mão do Senhor. E eu sei que estou pregando nessa noite para pessoas que sentem esses sintomas que eu falei aqui. Os sintomas da doença que mata a espiritualidade do cristão. Então você precisa ir na fonte do remédio que já foi comprovado que é eficaz, que é o sangue do Cordeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe. É sempre um prazer, uma honra poder falar do nome do Senhor, poder falar da palavra dele com vocês. Então eu me sinto muito feliz, né? Me sinto, posso dizer, honrado, né, pela oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado, pastor Bruno, pela oportunidade. Desculpa se ultrapassei aí o tempo. De forma alguma, Adão. De forma alguma, muito boa a mensagem. E agradeço. E já pode orar. Ora aí para a gente encerrar, e aí eu só falo algumas outras palavras finais. E aí a gente Tudo bem. encerra nosso culto de hoje. Tudo bem, irmãos. Queridos, então, a todos vocês, um restante de semana feliz, né? Que o Senhor guarde cada um de vocês. A gente tem percebido, como o próprio pastor Bruno falou aí, de pessoas ligadas à família, distante, né, pastor, em outro estado, mas ligadas à família, aí que está com problema. Vi também pedidos de oração de pessoas. Então, irmãos, a gente percebe que realmente é um mal sério, que a gente precisa se cuidar e precisa buscar o Senhor para que o Senhor nos guarde e nos proteja e fazer também a nossa parte. Vamos orar? Vamos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de, mesmo nessa situação caótica que o mundo vive. Tu nos permite, Senhor, poder ainda falar do teu nome, falar do teu amor e da tua graça. Existe, Senhor, esses meios tecnológicos que nós sabemos que foi tu, Senhor, que idealizou, foi tu que colocou na mente das pessoas a sabedoria, e isso é bíblico, para que elas desenvolvessem esses meios. Então, Senhor, nós agradecemos em primeiro lugar a Ti, porque esses recursos tecnológicos possibilitam a pregação do Evangelho diante da crise que nós vivemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo cada uma dessas pessoas que estão assistindo a esse culto,
Muitas delas estão no sofá, outros estão na cama, outros estão na cozinha, mas eles foram alimentados com o pão da vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado também porque o Senhor continua nos usando, mesmo sendo nós miseráveis pecadores. Nós temos consciência, Senhor, do que nós somos e como nós somos. E nós ficamos maravilhados e nós ficamos muito gratos, porque a tua graça ela nos alcança, o teu Espírito nos batiza e o Senhor ainda nos usa como instrumento. Renova, Pai, dentro de cada um de nós o desejo, a alegria e o prazer de te servir. Diante das tentações do mundo, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor venha guardar cada um dos teus filhos. Protege cada um deles, Pai. E que o mais breve possível tudo isso possa passar. E nós possamos estar dentro da tua casa, Senhor, prestando um culto presencial em adoração ao teu nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te oramos.